Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espiritismo e Educação está no ar, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos conversar sobre esse tema tão importante que é a educação na visão que a doutrina espírita nos entrega. Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz, que você acompanha a transmissão através do Facebook e também do YouTube. Estamos aqui ao vivo, convidando a você para participar, enviando a sua mensagem. Como em toda segunda-feira, estou aqui dividindo a telinha com o nosso querido Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, gratidão, Marcos, gratidão a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão também ao Tavares aí, que está aí na nossa técnica, sempre nos ajudando e atento. É verdade, com certeza, não fosse o Tavares, nós, sem dúvida, não estaríamos aqui no ar fazendo o programa. Nós estamos desenvolvendo alguns programas com a temática Jesus, o maior educador da humanidade, que é um dos meus livros. Eu estou com a capa aqui impressa na mão, mas, na verdade, o livro não existe impresso. Ele foi publicado apenas no formato e-book, ou seja, o formato digital disponível na Amazon. Então, você compra este livro na amazon.com.br. E hoje, como um tema que também eu abordo no livro, nós vamos conversar sobre a visão espírita sobre Jesus. Ou seja, como o Espiritismo vê Jesus. E já estamos aí com a participação da nossa Ivonete, Muita está dando paz, uma Vanete. noite aqui para nós. Uma boa noite a você também, Ivonete. Grande abraço. Então, Muita paz. nós semana passada, no último programa, nós abordamos como que historiadores, pesquisadores, etc., as próprias religiões cristãs veem Jesus. E reservamos para hoje conversarmos especificamente sobre Jesus na visão espírita, como o espiritismo vê Jesus, como o espiritismo entende Jesus. Então, esse é o tema de hoje, não é, Ronaldo? Que nós vamos, então, agora Perfeito. desenvolver. Mas para iniciarmos isso, Marcos, eu gostaria que você falasse sobre o nosso amigo Mileco, Antônio Mileco, aquela música dele, Ele Veio. E aí, Marcos, Antônio Mileco, nosso grande amigo, nosso saudoso amigo, fala um pouquinho dele. E essa letra que tem aqui no seu livro, e essa música, eu acho importante, porque o tema é sobre Jesus. E essa música, a letra, ele foi feliz nessa inspiração. O que você tem a dizer? Luiz Antônio Mileco, querido companheiro do movimento espírita do Rio de Janeiro, que já está desencarnado. Mileco era cego de nascença, médium, e foi um dos fundadores da SPLEB, a Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille, que funciona até hoje, com a sua sede na cidade do Rio de Janeiro. E Grande ele divulgador, né, Marcos? Grande divulgador do movimento espírita. Ele traduziu, junto com sua equipe, diversas obras espíritas para o Braille, a partir da codificação catequiana. E ele também era músico, ele adorava compor, cantar. Teve um programa durante muitos anos na Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, e entre as suas músicas, uma das mais admiráveis, pelo menos para mim, é justamente essa música Ele Veio. Ela sempre E tocou. E eu resolvi colocar a letra da música, né, no início do livro, né, iniciando esse livro Jesus, o maior educador da humanidade. Você me permite, Ronaldo, ler a letra? Posso eu, ler? eu acho que tem uma coisa melhor aí. Ah, é? Ah, então tá. Presta atenção.
Parece que não. Vai vir. Agora vai ver. Nossa técnica está mexendo lá desde cedo. É assim mesmo. Mas a letra já está entrando, olha aí. Isso aí. A música também virá também. É uma surpresa que eu, nos bastidores, conversei com o Tavares para fazer a você e aos que estão nos assistindo, entendeu? Sim. Pena que a música não está entrando, uma pena. Mas vai entrar. A gente pode continuar, Tavares? Depois, quando você conseguir, você... Isso. Então, vamos lá continuar, Ronaldo, nosso bate-papo. Daqui a pouco a música entra. Faz parte. Falar de Jesus e comentar sobre a vida de Jesus não é fácil. Muito bom. Muito bom. Sem dúvida. E aí, Marco, eu estou da surpresa? Foi muito bonito mesmo. Foi ótimo. É isso aí. Mas continua com o Mileco para que nós possamos compreender. Essa música e a letra é muito importante, porque Mileco foi muito feliz nisso. Foi uma inspiração e nada melhor do que estar aqui, no seu livro aqui, realmente dando ênfase nesse mestre que ainda não é aceito, ainda é muito discutido, ainda nem é conhecido para alguns. Mas vamos lá, Marcos. E o Mileco? Pois é. Mileco deixou vários exemplos para nós. Foi um grande batalhador na divulgação da doutrina espírita, um vencedor da própria cegueira, porque ele não se entregava, muito pelo contrário, viajou muito, fez muitas palestras, muitas apresentações musicais, era um batalhador. E é interessante que no programa que ele fazia na Rádio Rio de Janeiro, ele fazia o programa sempre, fazendo as campanhas em benefício da SPREB, a Sociedade Pro Livre Espírita em Braille, e ele tinha um slogan, né, que ele usava, era um bordão que ele utilizava ao microfone, quando ele dizia, na SPREB, tudo é de graça, mas para a SPREB, nada é de graça. E eu tive a oportunidade de conhecer o Mileco, não apenas ali na Rádio Rio de Janeiro, mas uma vez
em Campos, no evento da Liga Espírita de Campos. Campos aqui é a cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. E nós estivemos lá numa semana espírita, e foi até uma surpresa, porque, na verdade, eu fui fazer uma oficina para os evangelizadores, e à noite eu iria assistir o Mileco, porque ele que era o palestrante da noite, né? Lá no Teatro Trianon, em Campos dos Goitacazes. E aí a direção resolveu fazer uma dupla, pediu que eu subisse ao palco para também fazer a palestra junto com ele. Só que nós dois fomos pegos de surpresa, não tinha nada a combinar. E aí o Mileco disse assim, e o Mileco era muito engraçado, né? Ele gostava de soltar piada, né? Ele falou assim, Marcos, olha só, a minha situação é pior do que a sua, né? Porque você ainda pode me ver, e eu que sou cego e nem vejo você, né? Aí nós caímos a gargalhada, mas graças a Deus, né? O tema foi se desenvolvendo, obviamente eu deixei mais ele falar do que eu mesmo, né? Sim. Que era o palestrante. Então o Mileco realmente deixou saudades e com certeza no mundo espiritual continua aí nos amparar e trabalhar. Ele era deficiente desde a infância? Acho que não, né, Marcos? Desde a infância. Desde a infância. É isso aí. Sente Tem uma visual. frase dele que ele dizia que se o amor fosse cego, o cego não amava. Eu adorava isso dele. E é verdade. Ué, como é que pode? Dizem que o amor é cego, mas se o amor fosse cego, ninguém ama. Pelo contrário. Se o amor fosse cego, ninguém amava. O cego não amava. Mas é isso. Gostei. Gratidão aí, Tavares, por isso. E no finalzinho, Marcos, se for possível, vamos dedicar aí mais 3 minutinhos antes, colocar a música de novo, e aí a gente encerra, tá bom? Tá então certo. vamos lá. Então já demos uma visão sobre esse aspecto, e a letra fala sobre isso. A visão agora espírita sobre Jesus, e nada melhor do que aqui, está aqui, ó, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos são taxativos. Vede Jesus. Ponto. Marcos, só aí já dá para vários programas até o ano que vem para começarmos a falar sobre isso. Mas nós temos que ser aqui muito objetivo dentro da nossa proposta. Mas é aí, Marcos, já comentamos sobre isso. E mais uma vez estamos aqui. E antes, na segunda-feira passada, nós comentamos sobre isso, que muitos ainda detestam, não conhecem, e quando conhecem ainda duvida. É normal? O que está faltando para nós ainda despertarmos para isso, Marcos? Vede Jesus, está aí os Espíritos, a chamado do próprio Cristo em nós, crucificado nessa marca histórica na humanidade pelo nosso próprio egoísmo. Pois é, essa sua última palavra decifrou a questão egoísmo. Muitos não aceitam Jesus por egoísmo, que é aliado, né, do orgulho, e que não nos permite aceitar Jesus, porque Jesus é o antídoto, né? É o contrário do egoísmo e do orgulho. Jesus é a caridade e a humildade, é a expressão maior do amor. E isso para nós, Ronaldo, ainda dói muito aceitar isso, o que faria com que tivéssemos que sair de tudo aquilo que já construímos, dessa materialidade, deste mundo meramente material, a posse, o poder, né? Todas essas coisas que normalmente nós investimos. Mas aí você encontra Jesus, e Jesus vem dizer, por exemplo, que precisamos perdoar as ofensas. Nossa, isso faz estremecer. E aí, você, como um leão, já vai se levantar. Jamais eu vou perdoar. Mas nunca. O que é isso? Não, perdão de jeito nenhum. Aí Jesus diz da necessidade de ser humilde. E aí o orgulho ruge, e você, não, que humildade é para os fracos. Não tem nada a ver, não. Tem que lutar, tem que conquistar, tem que fazer. E aí Jesus é a personificação da caridade, do amor ao próximo, né? Amai-vos uns aos outros. E aí você vai amar. Se eu for começar a amar todo mundo, vai todo mundo passar por cima de mim.
Então, por egoísmo e por orgulho, muitos, né? Muitos rejeitam Jesus. E jogam assim, olha, Jesus é um problema da religião, tá? Quem quiser aceitar isso daí, que aceita. Mas cá para nós, né? Só os fracos vão para a religião. Né? Que religião, ficar lá na igreja, que esse negócio, Bíblia debaixo do braço, isso aí não é para mim, não. Né? E essas pessoas se consideram fortes. Mas não são fortes, são fracas, na verdade. Porque não têm coragem de encarar a si mesmas e de fazer uma reflexão profunda, íntima, de acordo com o Evangelho. E aí, então, usam esses subterfúgios para subir de Jesus, para fugir de Jesus. Mas queremos ou não, mais tempo ou menos tempo, nós teremos que nos entregar a Ele, porque Ele é a luz do mundo. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. Ele é o Espírito perfeito, como os Espíritos responderam a Kardec, que deve orientar a nossa vida. É uma questão de tempo, para uns mais tempo, para outros menos tempo, mas todos nós um dia vamos ter esse encontro com Ele. E há também, Marcos, os que até aceitam Jesus, acreditam na vinda dele, sabem da situação, tem isso retratado até nos próprios espíritos, quando chegam a Jesus e falam, Filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, tem conhecimento de causa em relação ao Cristo, como nós também temos. Mas por que ainda é só o egoísmo, ou é falta de amor, ou por não acreditar ainda nessa dúvida, apesar de eu sei quem é Jesus, porque tem espíritos que falam isso, está lá retratado no Evangelho. Eu sei quem é Paulo e conheço Jesus, e vós quem sois? Então, são várias passagens na Bíblia que nós percebemos que os espíritos, nossos irmãos, pela qual também nós passamos por isso, ainda estamos engateando muito, mas seria a falta não só desse conhecimento do Cristo, mas vivenciar o Cristo. Eu estou parafraseando aí o nosso querido Paulo, né? Será que essa vivência de vivenciarmos o Cristo de fato é que vai nos distanciando? Não basta o conhecimento, mas a prática também, não com os outros só, mas primeiro em nós e aí sim com os outros. Nós temos um grave problema que é o intelectualismo. O problema não é intelectualidade, é intelectualismo. Não basta ter conhecimento, você colocou muito bem, né? Porque vamos colocar aquele pesquisador, né? Está aí pesquisando a história, tá? Ele está lá, Jesus. Aí você conversa com eles assim, pois os ensinos de Jesus são maravilhosos, né? Deveriam ser aplicados. Não, com certeza, se ficarmos nos ensinos, os ensinos deles são realmente muito bons. Entretanto, nós temos que saber se de fato ele existiu, né? Porque nós precisamos coletar provas de que ele existiu e de que o Novo Testamento não é uma farsa. Aí você parte, mas espera um pouco, eu estou conversando com você sobre os ensinos de Jesus. Mesmo que ele tenha sido uma farsa, mesmo que ele tenha sido inventado, mas os ensinos morais dele, invenção ou não, eles são tudo que nós precisamos para viver bem. Você não concorda? Concordo. Mas, se for uma mentira, nós não podemos levar em consideração. Então, o que acontece, né? Ele tem o conhecimento, ele estuda, ele pesquisa, mas ele sempre coloca em dúvida. Será? Será que realmente ele existiu? Será que isso que está escrito lá no Evangelho, ele falou realmente? Ou o discípulo inventou isso e colocou na boca dele? E fica dando voltas. O egoísmo é a base. O egoísmo e o orgulho vão gerar o quê? Vaidade, esse intelectualismo vazio, pedante. Mas por que, então, o pesquisador, o historiador, ele fica dando voltas e não encara os ensinos morais de Jesus? Porque quando você dá voltas, você não sai do lugar. Você mantém o seu status, você mantém o seu lugar.
Não é? E não entra no mérito da religião e da questão moral, que a maioria foge, não quer discutir isso. Então, a raiz é o egoísmo, com certeza, aliado ao orgulho, mas trazendo, então, a vaidade, a hipocrisia, o intelectualismo que não sai do lugar, esse academicismo materialista, que não quer enxergar a questão moral, e é por isso, então, que nós temos muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, conhecem Jesus, leem o Evangelho, né? Pega lá o Novo Testamento, até faz a leitura, pode até fazer citação, mas não vivem os ensinos de Jesus. Marcos, você tocou no segundo ponto. Primeiro já falamos, segundo, mas tem um terceiro ponto, que é a indiferença. Tem também os indiferentes, Marcos. A esse também merece um comentário sobre isso, por favor. Com certeza, com certeza. Kardec também trata disso na codificação, né? Os indiferentes. A indiferença é muito perigosa, é um entrave para o nosso aperfeiçoamento moral, para a nossa evolução espiritual. E, realmente, tem muita gente que tanto faz como tanto fez. Ele não está preocupado em discutir se Jesus existiu ou deixou de existir. Isso é o de menos para ele, tá? Os ensinos de Jesus são bons? São. Para quem quiser seguir. Não, mas para mim, não. Tanto faz como tanto fez. Afinal de contas, vai acabar tudo na morte, não é? Ou, se tiver uma visão mais espiritualizada da vida, foi bom. Os espíritas dizem que a vida continua depois da morte e que todo mundo vai ter nova existência. Então, de repente, na próxima, talvez, quem sabe, né? Mas por agora estou vivendo bem, está tudo tranquilo, para que eu preciso desse Jesus? Não preciso dele. Né? Então, é a indiferença. E está tocando a vida. Mas tem uma frase que é importante: a vida dá voltas. Não é? E se você, como diz o ditado popular, aliás, é bem antigo, tá? Se você for pego de calças curtas, ai de você. Aí você vai clamar por Jesus, né? Mas Jesus mesmo disse: olha, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Então, Que é hipocrisia pura, o indiferente. E, Marcos, nós temos um quarto ponto aí, que aí mexe comigo, que vem no campo da filosofia, que é justamente os sofistas. E aonde Kardec toca aqui nesse ponto, que eu vou fazer a leitura, que você foi muito feliz nesse livro, é muito importante, eu vou ler, porque aí entra os sofistas. O que é o sofista? O que é o sofismo? Ele não está preocupado com a verdade, mas sim com as argumentações. Se colar, colou, ótimo, legal, acreditou, você aceitou em tudo que foi falado, legal. E ele vai fazendo toda a argumentação, vendendo o peixe estragado como se fosse fresquinho. Esse é o sofista. E aqui Kardec faz essa observação. Porque Jesus, como ele mesmo disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, que por conta do nome dele, as dissensões, as divisões iriam acontecer, mas por interesses próprios. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí ele faz mostrando realmente o que veio e o que vem ainda acontecendo conosco nas falsas interpretações de homens inteligentes que conseguem levar a massa para onde eles querem, para o precipício do egoísmo, para o precipício da morte espiritual, nós podemos colocar assim, no cabresto, que não faz, ela leva ao fanatismo, ao radicalismo puro e simplesmente da religiosidade, da religião que ele tenha. Enfim, os levam às cegas. É cego, como diz o próprio Cristo, guiando cegos. Então, Kardec aqui foi belíssimo. Eu vou ler, Marcos, que é importante. Porque Kardec diz assim, é o complemento de Kardec justamente sobre ver de Jesus, quando os espíritos colocam. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Tudo que faço, faço porque vi diante do meu Pai que está no céu. São palavras de Jesus. Eu posso dizer, sem medo de errar, ele era um médio direto de Deus. Não tem para onde nós fugimos disso. A interpretação não era o Cristo, era a vivência de Deus no Cristo aqui conosco. Era isso. Está aí. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Uma luta constante do egoísmo, do materialismo aí puro. Está claro aí, numa vivência, eu não, eu tenho que levar esse pessoal porque é muito dinheiro, é fácil assambarcar bens, e esses bens temporais. Está aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma, as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas Deus dos exércitos. Olha que interessante. E até hoje nós temos isso. Até hoje estamos observando isso, principalmente na politicagem que nós vivenciamos na humanidade, no mundo, não é específico daqui do Brasil, no mundo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Marcos, isso é muito profundo. Cabe aqui uma observação, a gente sabe que isso aqui é uma observação macro, mas estamos tentando aqui, como a gente está sempre falando, sintetizar de uma maneira objetiva o que Kardec está colocando aqui e essa importância da vida de Jesus em nós, que ainda estamos permanecendo num devaneio de buscando, Marcos, Jesus ainda. Mas, Senhor, por favor, onde estás? Eu nunca larguei você, sempre estou contigo. É interessante isso, Marcos. Senhor, onde está Jesus? Onde está Deus? Ué, mas ele nunca largou. Nós é que nos distanciamos por conta disso. Acreditando em fenomenologia, que faz parte de um processo de evolução, mas acreditando e deturpando os fenômenos naturais que sempre existiram, em a qual a doutrina espírita, o espiritismo, o advento do espiritismo veio trazer o que Jesus já falava antes. Vos enviarei o Espírito de verdade, que vai clarear, trazer à tona, falar de tudo que eu queria falar, do que eu falei diante do meu Pai, do que eu vi. E aí, Marcos? Acho que eu estou falando muito hoje, mas eu estou bem inspirado. Graças a Deus, isso aí, tem mais o que falar. São os falsos profetas, não é, Ronaldo? E os falsos profetas são sofistas, realmente. Não? Porque ficam criando argumentações para defender falsos princípios, inclusive defender visão distorcida sobre o próprio Jesus e seus ensinos. E falam, às vezes, até em nome de Deus, nosso Pai. Não? E Kardec está nos chamando aqui a atenção porque eles estão defendendo apenas paixões e poder material, nada mais do que isso. Aliás, eu recomendo aos que estão aí nos assistindo, depois de ler e reler este comentário de Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, depois, no YouTube, assistir o discurso, não precisa assistir o filme todo, não. O filme também está disponibilizado, mas só o discurso, porque o discurso também está disponibilizado em vídeo, o discurso final do Charles Chaplin no filme O Grande Ditador.
quando Chaplin nos chama a atenção justamente para esses falsos profetas, e que muitas vezes se tornam líderes das massas populares, mas apenas e tão somente em causa própria, né? Nunca pensando no bem dos outros. Vale a pena assistir o filme, mas aquele discurso do Chaplin no final, e defendendo a democracia, a liberdade, a fraternidade, a nossa solidariedade, ele não cita Jesus, ele não entra nesse mérito, né, nesse discurso final do filme, mas tudo o que ele fala está apoiado nos ensinos e exemplos de Jesus. Então, é o que Kardec nos chama a atenção aqui nesse comentário. Cuidado com esses falsos profetas. Porque para seguir Jesus, nós não precisamos de ninguém. O evangelho está aí. Não é? É só aplicarmos o evangelho em nós mesmos, né? Transformarmos a nossa conduta e pronto. Quem nós temos que seguir é Jesus, não é aquele, aquela, não, é Jesus. É esse que nós temos que seguir. Então, Kardec foi muito feliz nesse seu comentário da questão 625. Temos a observação também, que você coloca muito bem aqui, a visão profunda e transcendente que a doutrina espírita nos traz, e do jornalista e educador José Herculano Pires. Marcos, vou te falar, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, é belíssimo. Eu não vou ler tudo, porque vejam, vai lá no Amazon, que peguem, está em PDF, eu só vou ler aqui, do meio aqui do que ele fala. No meio, já quase no finalzinho. Ó. Nenhum outro caminho existe para o mundo nesta encruzilhada decisiva da história. Só dois caminhos, olha só 2 caminhos se cruzam neste momento. Na carne angustiada da terra, o da mentira em que estamos e o da verdade traçado pelo Cristo. Gente, Marcos, isso aqui é formidável, é uma amplidão, é de uma interiorização dentro da alma para que possamos compreender o que ele diz aqui. Só 2 caminhos. Um deles, o da carne angustiada na terra, que é o da mentira. Eu quero saber da verdade ou da mentira? E pela qual ainda estamos. E o da verdade traçada pelo Cristo, que me parece, como muitos já falamos aqui, Marcos, muitos dizem assim, isso é besteira. Se tudo que Jesus falasse fosse verdade, ou o que ele fez lá atrás, o mundo já estaria melhor. Mas não, aí é que está o problema. Nós não estamos fazendo o que ele pediu, nós nem começamos a fazer. É verdade, Ronaldo. Essa aqui, Ronaldo, é a mesma coisa, você olha assim, na obra, assim, quando que essa parede vai ficar pronta? Quando você colocar um tijolo em cima do outro. Não é? Porque está tudo aí. O tijolo já chegou, o cimento chegou. Arrebentar as mangas e sair em campo. Não é? Jesus é a mesma coisa. Mas se isso fosse verdade, o mundo já estaria perfeito, feliz. Sim, claro, perfeitamente. É verdade, mas precisa ser praticada. Quem que vai praticar? Ele, mas ele praticou. Nós é que temos que seguir o exemplo e praticar, vivenciar, né? Colocar os ensinos dele em ação. Enquanto não fizermos isso, é claro que não vai funcionar. Ronaldo, é a mesma coisa o seguinte, olha só. Então, está tudo instalado, tudo bonitinho, está lá, seu quarto, tá? Tem energia elétrica, tem tudo. Tá? Aí você chega na porta, olha, não vai dar para usar o quarto, não. Por quê? Porque o quarto está na maior escuridão. Sim, mas tem energia elétrica, tem lâmpada instalada, é só você acender. Isso dá muito trabalho. Então, se você não acender,
né, eu for lá e acender para aquela lâmpada iluminar o ambiente, claro que você vai ficar na escuridão, mas é óbvio. E aí você vai dizer, tá vendo? Energia elétrica não serve para nada. Pensava-se assim antigamente, né? Mas como que energia elétrica? Energia elétrica serve para muita coisa, inclusive para iluminar o seu quarto, desde que você aperte o botão. É você que tem que apertar o botão. Vai lá e aperta. Não é? Bom, claro que hoje em dia você pode instalar um automático, mas o automático pifa de vez em quando. Então é você que vai ter que trocar o automático, que vai ter que ir lá no interruptor, enfim, a lâmpada queima e você tem que trocar a lâmpada. Ou seja, depende da minha ação, eu fazer, eu realizar. Nós estamos assistindo, Ronaldo, semanalmente, escândalos e mais escândalos de artistas, de influenciadores digitais, de políticos, de gente famosa, né? Que está na mídia. É uma coisa. Aliás, hoje em dia, as redes sociais e a mídia digital virou para lançar a lama no ventilador. Porque essas pessoas estão, como diz o Herculano Pires, na mentira da carne. Estão se batendo por coisas que são passageiras, efêmeras, e que não são a nossa essência. Porque nós somos espíritos imortais, e nós temos uma vida futura, porque a vida continua, e os valores imperecíveis, que a traça não rói, que a ferrugem não consome, como dizia Jesus, os valores imperecíveis são os valores do espírito, ou da alma, ou seja, as virtudes, caridade, bondade, humildade, solidariedade, fraternidade, renúncia e assim por diante. Isso, quando desenvolvermos e conquistarmos, será sempre nosso. Agora, as contas bancárias, o cargo que te dá um poder sobre os outros, etc., tudo isso passa. Pode passar aqui mesmo na Terra, porque você pode ser rico e daqui a pouco você pode ser pobre. Você pode estar muito bem hoje, alguém te puxar o tapete e amanhã você perdeu o seu cargo. Né? Você já não tem mais o poder de comando que você tinha anteriormente. E mesmo que você leve isso até o final da sua existência, a existência tem um final, né? Porque a dona morte, essa não falha. Ela chega, vamos embora, de volta ao mundo espiritual. E aí, olha, os seus milhões, os cargos que você teve, os conchavos que você fez, tudo isso, tudo vai ficar na Terra. Aliás, sinto informar a quem ainda está batalhando por essas coisas que provavelmente, com o passar do tempo, você vai ser esquecido. Vai ser nem ser lembrado, tá? É isso que vai acontecer. Então, é o que o Pires está colocando aqui. Nós estamos nessa carne angustiada da terra, porque estamos lutando para viver a mentira exclusiva da vida material, quando, na verdade, como Jesus nos ensinou, nós temos que viver a vida da alma ou do espírito que nós somos. Muito bem, Marcos. E temos também José Raul Teixeira, que você traz aqui, do espírito Francisco de Paula Vitor. E é realmente uma reflexão muito importante. Jesus Cristo não é aquele que veio destruir as leis divinas. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Veio, em verdade, dar-lhe execução, desarticulando as leis humanas, que, em oposição aos preceitos do Criador, ainda semeiam sombras, ainda impõem brutalidade e apoiam a indignidade com que são tratadas tantas comunidades indefesas. Ou seja, a inversão de valores ainda é muito grande, Marcos. Ainda estamos vivenciando isso das próprias leis ou na própria interpretação da lei, que cada um faz a bel prazer aos seus interesses pessoais ou a interesses de grupos, nas ideologias politiqueiras que nós estamos vivenciando cada vez mais. Mas, como você disse,
a lei de causa e efeito, a reencarnação, tarda, mas não falha. Duras penas, estaremos ainda passando por várias encarnações. E tem uma mensagem do Divaldo, não sei se é Joana, mas que ele fala que esses, então, dos desvios de verbas, das corrupções que estão como políticos e fazendo as atrocidades, porque levam muitas almas ao suicídio, a doenças várias, enfim, a mortes atrozes, quando desencarnam, não é fácil. Não queiram nem saber, essa é a palavra que o Divaldo fala. E a esses, Marcos, está aí, são tratadas tantas comunidades como os indefesas. É verdade, Ronaldo. O exemplo que nós temos aqui, bem direto, é esse fenômeno da migração, né, dos africanos para a Europa, com tragédias diárias aí, né, que eles estão aí morrendo aí nas fronteiras, na travessia do mar. Mas por que isso está acontecendo? Clama-se que os países europeus possam fazer políticas, né, de acolhimento, etc, etc. Claro que isso é importante e precisa acontecer. Mas os líderes desses países africanos estão encaixados aqui no que o Espírito Francisco de Paula Vitor está colocando. Por quê? Eles lideram através da brutalidade, lideram se locupletando das riquezas dos seus países e levando a população à miséria. Eles não dão apreço nenhum à vida do povo da sua nação. E o que, na verdade, tem que acontecer é que, para acabar com essa tragédia humana que nós estamos vendo, é que esses países precisam abraçar a democracia e começar a se desenvolver. É isso que tem que acontecer, porque você está lá e, a partir do momento que você vai ter emprego, que você vai ter salário digno e que as condições sociais de viver melhoram, claro que você não vai querer sair do país. Por que você vai querer sair do país? Acabaram as perseguições ideológicas, você não tem por que querer sair do país e migrar para a Europa, para os Estados Unidos ou aqui para o Brasil. Você vai ficar lá, trabalhando, considerando o seu país muito bom. É isso que tem que acontecer. Mas isso nunca é discutido nas reuniões das organizações internacionais, porque dizem que esse é um problema político muito delicado, tem coisas que não se podem falar, sabe como é, mas essa é a verdade. E nós precisamos aprender o amar-vos uns aos outros, em todas as circunstâncias. E ditadores jamais serão o melhor caminho. E nós temos que aprender isso. Liberdade e democracia sempre com Jesus, para podermos viver bem e acabarmos com essas tragédias, com essas, como ele diz aqui, com essas comunidades que ficam totalmente indefesas. E, Marcos, podemos lembrar aqui também da frase de Jesus, quando ele diz, né? O escândalo é necessário, mas ai por meio daquele que venha o escândalo. A situação será séria. E nós estamos vendo isso aí porque uma hora a verdade vem e ela cobra a preço árduo pelas ações que foram cometidas por aqueles que a fizeram. Não tem como fugir disso. Eu, particularmente, observo isso, que a humanidade vai pagar um preço muito grande ainda, principalmente por aqueles que estão aí fomentando esses escândalos, que estão aí à torta à direita, sobre o poder das cifras que falam mais alto e que, na hora certa, irá acontecer. Já está acontecendo. Eles não conseguem, se você observar, não conseguem, porque a lei divina para cada um de nós é a evolução. Os planetas também evoluem. Eles não ficam ali
parado no tempo e no espaço, porque o espírito foi ao seu voo, não, mas os planetas também vai evoluindo dentro dos ciclos que se pede dentro do próprio processo de evolução, nesse desenvolvimento, e pela qual a Terra já está aí. Planeta de provas e expiações, já no momento de uma transição há muito tempo. Isso é eu, Ronaldo, nunca discuti isso com o Marcos, é minha observação. A transição planetária começou com o advento do Cristo, praticamente com Moisés, mas com Cristo já começou essa transição planetária de fato em relação ao que o planeta, e nós que ainda estamos aqui, nessa oportunidade de reparações uns com os outros, como dizia o Gerson, reparação. Não estamos aqui para pagar nada, não. Estamos aqui para, nesse processo uns com os outros, de resgatarmos uns com os outros as nossas próprias ações, positivamente. E aí é que entra agora o Divaldo Marcos, o Joana de Ângeles. Eu não vou ler tudo, leiam, adquiram o livro para vocês puderem, para que vocês possam compreender. Está aí, ó. Nosso Mestre Jesus. Esqueçam o Marcos, só pega ali o livro e começa a ler, que vocês vão entender a mensagem que está ali. E aqui ela, a Joana de Ângeles, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas. Olha que interessante, Marcos. Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pela consciência, porque a lei divina, como diz os Espíritos, estão em nossas consciências. Esse processo que vem nos trazer à tona o que somos, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Esse processo de espírito imortal, como ela coloca aqui, já no finalzinho, ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, porque somos espíritos imortais. Nessa busca desenfreada, às vezes, do ouro, da materialidade, que nos cega diante de nós mesmos, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa, em autossuperação, ambicionando a plenitude, que é o que Jesus veio e está até hoje. Porque ele disse, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito de verdade, e estarei convosco até a consumação do céu. Duvidar disso, nós estamos aqui, eu e Marcos, apanhando até os dias de hoje, todos vocês aí nos assistindo também, dando esse prazer, somos gratos a isso. Por quê? É um aprendizado mútuo, é uma reparação nossa. Não é fácil. Ler e estudar é fundamental. Muito mais do que isso é pôr em prática, ainda que de pouco a pouco, mas cônscios das nossas responsabilidades que estamos abraçando. Eu caio, o Marcos também cai, todos nós vamos cair, mas o importante é se levantar. Levantar, nos debruçarmos, arregaçar as mangas e dar o prosseguimento, do que ficarmos na depressão, que não nos leva a nada. É prosseguir com Cristo. Aliás, o exemplo dele foi esse, de prosseguirmos. Marcos, aqui, nesse pensamento aqui, como você coloca aqui, na excelente obra do Cristianismo e Espiritismo, esse texto também é belíssimo. Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Tem dúvida? Pega qualquer parte da vida de Jesus como exemplo. Nós já falamos isso aqui. Marcos, estou com um problema, não sei o que eu faço. Ronaldo, pensa em Jesus, o que ele faria? Mas eu estou muito distante. Como assim, Ronaldo? Distante? Marcos, Jesus está... Mas, Ronaldo, Jesus veio a nós, baixou as suas vibrações.
Que isso? Você está colocando Jesus, você que está colocando Jesus lá no céu, mas ele está aqui, ele está longe. Se você está falando comigo, eu estou sendo esse instrumento, e assim vai. Marcos, às vezes são coisas bobas, às vezes eu estou chateado, meu Deus do céu. Aí toca o telefone, dá um exemplo. Meu Deus, logo hoje. O que é, Marcos? Ronaldo, estou precisando da sua ajuda. Meu Deus, dou tampo. Ai, meu Deus do céu. Marcos, me dá um tempinho, pelo amor de Deus. Abre um parênteses. Eu perdi a oportunidade de ser útil naquele exato momento que Deus está me dando a oportunidade de sair um pouquinho do eu tenho problema, eu tenho mais, meu problema é maior do que de todo mundo, para sair desse labirinto e observar que os problemas só mudam de endereços. Todos nós temos os nossos problemas. E remediar os problemas é a pior coisa. Priorizo o que eu posso resolver e ali, naquele momento, dar atenção a um amigo, a um colega que está ligando e que você vai falar algo que precisa ser ouvido por você mesmo. Está aí, Marcos. Hoje não terminamos ainda. Vamos dar prosseguimento segunda-feira, porque é um tema muito importante. Perdão se hoje eu falei demais e te atrapalhei em alguma coisa, Marcos. Nada, atrapalhou em coisa alguma. O programa é isso mesmo. E hoje você estava inspirado. Então, o inspirado tem que pegar a palavra. Não é? Com toda a certeza. Não é? Mas nós vamos continuar ainda esse assunto, porque realmente há muita coisa a falar ainda sobre Jesus na visão espírita. Inclusive, né, o Ronaldo leu aqui pequenos trechos apenas que eu coloco no livro dos benfeitores espirituais. Então, tem muita coisa para explorar, tem outras facetas para mostrarmos sobre Jesus e como esse grande educador da humanidade. Então, nós vamos continuar o tema na próxima semana, para explorarmos mais ainda, porque o Espiritismo tem muito a dizer sobre Jesus. O Espiritismo eu acredito, seja a doutrina que mais estuda Jesus, que mais fala de Jesus e, de fato, coloca Jesus como nosso roteiro de vida. Como diz a Joana de Ângeles, né? Não existe poema mais maravilhoso do que o Evangelho, né, que deve falar ao nosso coração. Bem, mas estamos chegando ao final de Espiritismo e Educação. Suas despedidas, Ronaldo. Está aí, ó, a despedida está aí. A letra do Mileco. Ele veio, do Luiz Antônio Mileco, para todos. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espada, só amor por nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e aqui está um erro aqui, né? Ele agitou a nossa alma, né? E durou a nossa calma, mas nos trouxe a paz. É a letra e música do nosso querido Luiz Antônio Mileco, que você encontra aí disponível na internet. A todos um grande abraço, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana. Não esqueça, segunda-feira, 20h30, em mais um Espiritismo e Educação.